Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite, assim, a gente não sabe. Eu não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. E esse vídeo, ele é destinado aí ao nono ano do Colégio Liceu. Então, o nono ano que está aí na parte da história, a história do Brasil, falando da Era Vargas. Então, estamos na parte 2, já sendo que a parte um já foi postada aí, e a parte 2 a gente vai falar sobre as características e como foi dividido este governo. Gente, comentem aí no vídeo, falam aí se a qualidade está boa. Então a gente está aqui disposto para ajudar. Vai estar descrito aqui no vídeo todo o material de cola, falo de cola, mas todo o material de resumo. Então vocês fiquem tranquilos. Se inscrevam no canal, nós vamos trocar bastante ideias, nós vamos fazer com que essa história seja contada de forma mais simples, mais tranquila, e que você saia aqui com um aprendizado e com entendimento de todo esse processo. Está descrito aqui no vídeo, vai junto com vocês nas plataformas. Então a gente vai mencionar um pouco sobre essa Era Vargas, que se dividiu-se em 3 etapas. Governo provisório de 1930 a 1934, governo constitucional de 1934 a 1937 e o mais conhecido Estado ditatorial, Estado Novo, de 1937 a 1945. A primeira parte eu mencionei como Vargas chegou até o poder. Então essa parte agora nós vamos falar como foi este governo de Vargas, como se constituiu toda a estrutura organizacional de Getúlio Vargas. Centralizador, autoritarismo, modernização, indústria de base, indústria de exportação, diversidade produtiva, nacionalismo, trabalhismo, populismo, e como foi construída toda essa trajetória de 15 anos no poder. Governo provisório de 1930 a 1934, né? Aglutinações de forças foram se fazendo aí, como algumas oligarquias dissidentes, a classe média, setores da burguesia também, eles foram se aglutinando, se juntando aí, uma questão para que toda essa aglutinação ela fosse feita em modo que eles chegassem para um consenso, né? E aí algumas questões relacionadas a importações também foram se assemelhando aí a esse governo constitucional. A industrialização ela foi um processo muito importante na década de 30, porque o Brasil começou-se assim, a dar aquele salto maioral para o capitalismo, né? E todo esse Congresso Nacional dissolvido, as assembleias estaduais, as câmaras, o governo ficou um pouco centralizado apenas na figura do governo federal, na figura de Getúlio Vargas, né? Aí, porque foi ele mesmo que foi nomeando interventores aí nesse governo provisório, né? Tipo código de controle de comunicação, controle de sindicato, eleitoral, então voto secreto, voto feminino. Então, com isso tudo, esse governo provisório ele veio para Getúlio Vargas centralizar tudo em suas mãos para ele ter noção de como ele ia agir. Não foi uma coisa muito certa, porém, estrategicamente, ele usou dessas metodologias para chegar aí até o poder. Vamos falar da primeira Constituição, que foi bem aí no finalzinho desse governo provisório, né? Porque você tinha que manter uma república, você tinha que manter essa república federativa, você tinha que ter a separação dos poderes, você tinha que ter eleições diretas, né? Voto universal, então por isso tinha que ter uma carta magna maior, né? E além de tudo isso, criar alguns direitos que a população e principalmente os trabalhadores precisavam naquele momento, né? Então, tipo, salário mínimo, jornada de trabalho. Então, Getúlio Vargas, eles falam o seguinte, ele era
o pai dos pobres, porém a mãe dos ricos, né? Então tem todo esse processo. E formou-se sim a primeira aí, uma das primeiras aí Assembleia Constituinte que elegeu o presidente da República, ele mesmo. Então já não era mais um governo provisório. Hoje esse governo já era um governo com o presidente da República, e nesse caso específico era Getúlio Vargas. Um período Getúlio esteve aí nesse governo constitucional foi marcado pelo surgimento, sabe de quê? De duas correntes políticas ideológicas, né? Antagônicas, diferentes. Quando se fala a palavra antagônico, isso quer dizer diferentes umas das outras, que refletam no todo o cenário brasileiro, que é um conflito entre fascista e europeu. E aí, se você, por um outro lado, você tinha a ação integralista, né, brasileira, e do outro lado a ação nacional, Aliança Nacional Libertadora. Então você tinha uma ação conservadora junto com uma aliança nacional. Uma comunista à frente, né, essa ANL, de anti-integralista, anti-imperialista, né, suspensão aí da dívida externa, nacionalização, isso tudo foi liderado por Luiz Carlos Prestes. E do outro lado você tinha um fascismo, um governo autoritário, não consumínio, e o representante maior desse grupo A e B, né? A e B, Ação Integralista Brasileira, era composto por Plínio Salgado. Então você já começa aí alguns conflitos aí, né, nesse governo, né, constitucional de Getúlio Vargas. Né? E vocês têm que ter mente que nesse período, em 1975, teve a intentona comunista, né? Comícios da ANL, tendo Prestes à frente, levaram milhares de pessoas às ruas a questionar essa situação, e aí o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, né? Uma revolução capaz ainda, com viés ainda, e será que era capaz de derrubar Getúlio Vargas, né? Prestes divulgou aí alguns manifestos que foram aí se organizando e foram se constituindo aí para um levante aí contra Getúlio Vargas. Em meio a essa intentona ficou muito famoso aí, alguém que já assistiu, né? O caso de Olga Benário, né? Uma espiã soviética de origem alemã que esteve aqui no Brasil, né? E veio para auxiliar todo esse processo revolucionário. E Olga, ela teve um romance com Luiz Carlos Prestes e acabou engravidando de Anitta, né? Então até hoje a Anitta aí tem a sua importância, sua filha, enquanto Prestes amargou 10 anos de prisão, maior parte dessa prisão foi também por causa dessa intentona comunista, né? E aí deu-se assim, porque esse processo foi constitucional, um processo onde foi se organizando a Constituição e com a criação de alguns planos de ações, planos de governo getulistas. Vargas suspendeu essa Constituição, aproximando os integralistas, e o presidente criou várias questões contra essas ameaças comunistas, né? Criando um pensamento de uma necessidade forte aí. Então já estava de olho com a criação do COEN, falso plano comunista de tomada ao poder. Vargas criou bases contra esse plano, né? Então com isso tudo já veio assim um golpe aí suposto, um golpe chamado Estado Novo, né? Um suposto golpe aí varguista, né? Para não ter aí as influências dos comunistas aí em seu governo, né? A Constituição Polaca de 1937, então louco assumiu o poder, Vargas ortogou uma nova Constituição, né? A nação, chamada uma Constituição Polaca, uma mais forte, então inspirações fascistas que daria aí um novo tom ao momento vivido pelo Brasil, a chamada ditadura varguista, né? Entre as características dessa Constituição Polaca destacamos, vamos lá. Todo esse material, então, mencionando para vocês, vai estar disponível para vocês aí aqui na descrição do vídeo e também nas nossas plataformas. A centralização do poder, né, nas mãos apenas do presidente, com a extinção do cargo de vice-presidente, né? Então não tinha aí o vice-presidente. Fim do federalismo, né? A imposição de um centralismo político a fim
das autonomias estaduais. Os estados passaram a ser governados por interventores nomeados aí pelo governo central, controle do governo sobre a imprensa e das manifestações públicas, estabelecendo pena de morte para crimes políticos e a extinção de partidos. E as características desse Estado novo era centralização política, ampliação ali das leis trabalhistas, da CLT de 1987, como todas essas leis, sindicatos pelegos, né? Sindicatos atrelados a promover propagandas pró-Vargas, e esse termo pelego veio aí dessas questões aí de sindicatos que, ao invés de trabalhar para o trabalhador, eles trabalhavam para o patrão, né? Criação do DIB, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar a comunicação de massa. Então, você não tinha aí uma liberdade de falar contra o governo, e a crescente burocratização do Departamento Administrativo Público, né? Então, o trabalho administrativo público foi mais assim, como posso dizer, burocrático para algumas ações, né? E isso, o regime varguista foi caminhando aí para uma estabilidade aí desse Estado novo, né? Então, com a Guerra Mundial, o apoio industrial da burguesia, a desorganização das camadas populares, então os trabalhadores tinham as leis trabalhistas, então para isso já estava tudo tranquilo, né? Traziam apoio aí de algumas classes, né? Então todo esse problema. Como esse ditador, como essa figura muito assim surpreendente que a gente tem em Getúlio Vargas, esquenta o cenário nacional, né? O denominado populismo varguista, né? Com a sucessão das leis, o ministério, o Estado benevolente, trabalhador e mediador de conflito, Getúlio concentrou quase o poder em todas as suas mãos, né? O Brasil vai para a guerra, então todo esse contexto aí foi importante aí para a era Vargas. Então, com tudo isso, a gente tem que ver que essa figura é muito importante aí, dentro desse cenário político brasileiro. Ele trouxe aí, com tudo, umas questões que a gente pode averiguar se realmente ele foi a mãe dos pobres, desculpa, e o pai dos ricos, foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Então a gente não sabe por se dizer aí essa figura muito importante, um expoente, um presidente expoente aí para o nosso Brasil, né? E no envolvimento dele com a Segunda Guerra Mundial, ficava difícil e contraditório para Getúlio manter-se na forma de poder ditatorial, né? Uma vez que lutava contra as questões fascistas, e o fim da Segunda Guerra fortaleceu grupos antiditaduras, né? Que teve a abarcar aí Getúlio ceder para que partidos políticos, uma nova eleição fosse feita, porém, com base nisso, tiveram aí um movimento, e aí foi seguindo aí para o final do seu governo, de 15 anos de governo, com a aproximação das eleições, né? Um movimento popular liderado pelo PTB, pelo PCB, para que Getúlio permanecesse, né? No poder, né? Então já teve uma contradição, né? O lema "Queremos Getúlio", este movimento ficou conhecido como queremismo, né? Porém, a oposição receosa que Getúlio se mantivesse no poder obriga o mesmo a renunciar nas eleições, onde ele elegeria o presidente Eurico Dutra, né? Então tem todo esse processo aí muito importante nessa questão de Getúlio Vargas. Todo esse material vai estar disponível aí para vocês, muito importante. A era Vargas é uma era muito importante para o nosso país. E aí fica meu abraço, meu beijo aí a todos que assistiram. Muito obrigado.